Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Saúdos, amados ouvintes, com a santa paz de Jesus Cristo. É uma bênção tê-lo conosco, é uma honra. Hoje quero ser breve mediante a palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar. Atento aos seus ouvidos, a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo que falará conosco grandemente, né? Peço que redobre a sua atenção para a palavra de Deus no livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mediante esse trecho da palavra do Senhor, do Evangelho do São João, o apóstolo do amor, eu tenho 7 coisas para te dizer. Essas 7 coisas que eu tenho para dizer são 7 coisas que você precisa saber. São 7 coisinhas que você precisa saber. 7 coisas. Você precisa saber de 7 coisas. E irei dizer as 7 coisas que você precisa saber hoje. São 7 coisas que você precisa saber e eu vou te dizer exatamente as 7 coisas mediante a palavra de Deus sobre aquilo que você precisa saber. Ok? A primeira coisa que você precisa saber é que toda a humanidade está mergulhada no pecado. Sim, toda a humanidade está mergulhada no pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23. Como eu disse, eu vou mostrar nas escrituras, vou mostrar pela Bíblia. Então nós vamos caminhar pela Bíblia. Nós vamos fazer uma caminhada pela Bíblia Sagrada sobre as 7 coisas que você precisa saber. E a primeira coisa que você precisa saber é que toda a humanidade está mergulhada no pecado. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23. Romanos 3 e 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Desde Adão e Eva, que veio a pecar contra Deus, ou cometer ofensa contra Deus, todos nós nos tornamos pecadores. Não uma herança de pecado, uma herança que nós temos, não uma herança agradável, uma herança de uma dívida, é uma herança de uma ofensa que temos para com Deus, que temos para com o Todo-Poderoso que habita nos céus e na terra. Então todos nós estamos em pecado, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, porque todo mundo pecou. Por causa de Adão e Eva, todos nós estamos em pecado e todos nós estamos afastados da presença de Deus. Todos nós estamos afastados da glória de Deus. Todos nós estamos separados de Deus. Todos nós estamos divididos de Deus, né? Mediante a isso, todos nós estamos divididos da presença de Deus. Mas fica conosco. Presta muita atenção sobre essas 7 coisas que você precisa saber. A primeira coisa que você precisa saber é que toda a humanidade está mergulhada em pecado. Isto é um fato. E eu creio que você já sabia disso e já deve ter aceitado que toda a humanidade é pecadora. A segunda coisa que você precisa saber é que o pecado faz separação entre Deus e os homens. O pecado faz separação entre Deus e os homens. Isaías capítulo de número 55, versículo de número 2.
Isaías, capítulo de número 55, versículo 2. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. 59, versículo 2, perdão. Isaías, capítulo 59, versículo 2 diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Vou repetir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, se Deus não ouve as suas orações, se Deus não ouve o seu clamor, se Deus não ouve o seu pedido, é porque você está em pecado perante Deus, porque você está separado de Deus. As suas iniquidades causam separação entre você e o Santíssimo Deus de Israel, o Santíssimo Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, que está com Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, já temos aqui duas coisas interessantes. A primeira coisa que você já sabe, que primeiro, toda a humanidade está mergulhada em pecado. Segundo, as vossas iniquidades, as vossas transgressões, os vossos pecados fazem separação de você entre Deus. Então você e Deus está separado e tem um abismo chamado pecado. Existe uma barreira de força chamada pecado que a gente não consegue atravessar. Existe uma barreira, existe ali uma muralha chamada pecado que nos impede de chegar até Deus, que nos impede de chegar até o Todo-Poderoso. Essa é a segunda verdade que você precisa saber. Nossos pecados nos afastam de Deus e causam divisão entre eu e Deus. O meu pecado, o seu pecado causa divisão entre eu e Deus. Então já estamos em pecado e ainda o pecado traz divisão entre eu e Deus. Isso é uma coisa muito ruim, não é mesmo? Mas não se preocupe, mediante a palavra do Senhor sobre essas 7 coisas que você precisa saber, conhecendo a verdade, conhecendo a Bíblia, conhecendo as Escrituras, terá uma grande solução. Fique atento, fica conosco, preste muita atenção na palavra do Senhor, louvado seja o nome de Jesus Cristo. A terceira verdade que você precisa saber, a terceira coisa que você precisa saber: Jesus Cristo é o único Salvador. Ele quer libertar do pecado. Jesus Cristo é o único Salvador. Ele quer libertá-lo do pecado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Louvado seja o santo nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Olha que coisa interessante. Jesus Cristo é o único Salvador e Ele quer libertá-lo do pecado. Olha que coisa interessante o que diz a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Não existe salvação em outro, não existe salvação em outra. Só em Jesus Cristo. Por que só em Jesus Cristo? Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Ou seja, debaixo do céu não existe nenhum outro nome que possa salvar, que possa trazer a salvação. Não existe outro nome pelo qual devemos ser salvos. Só existe um nome que salva, só um nome que liberta, só um nome que perdoa os pecados. E esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. E isso está aqui na Bíblia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia ela é bem clara em dizer que não existe nenhum outro Salvador, que não existe nenhum outro nome que salva, que não existe nenhum outro nome que liberta. Jesus Cristo é o único que pode salvar. Jesus Cristo é o único que pode libertar. Louvado seja o santo nome de Jesus. E vemos também em 1 Timóteo, conseguindo a Bíblia, mostrando na Bíblia as 7 coisas que você precisa saber. Estamos na terceira coisa, que Jesus Cristo é o único que pode salvar, Jesus Cristo é o único que pode libertar. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus. Se você acredita que existe só um Deus,
eu quero te dizer que só existe um mediador também entre Deus e os homens. Não existe outro santo, outra santa, outro Deus, outra deusa, outro nome que possa interceder por você, a não ser Jesus Cristo, porque a Bíblia está dizendo isso. Isso está na Bíblia, isso está claro, que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Louvado seja o santo nome do Senhor. E Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, já diz que não existe nenhum outro nome que possamos ser salvos em cima do céu e na terra. Louvado seja Deus. Essa é a terceira verdade que você precisa saber, a terceira coisa que você precisa saber, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, mesmo você estando mergulhado em pecado, mesmo você estando separado de Deus, Jesus Cristo é o único mediador, o único que pode juntar entre você e Deus. O Jesus Cristo é o único que pode quebrar essa barreira de pecados, essa muralha de pecados, essa barreira de força, desmoralizar ela, desmoralizar esse abismo e ser a ponte entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, homem. Louvado seja Deus. Quarta coisa, somente Jesus Cristo pode dar-lhe a vida eterna. Somente Jesus Cristo te pode dar a vida eterna. Ninguém mais pode dar a vida eterna. Se alguém te promete a vida eterna, esse cara é mentiroso, essa pessoa é mentirosa, porque a Bíblia diz que somente Jesus Cristo pode dar a vida eterna. E eu vou te mostrar pela Bíblia, João, capítulo de número 3. Evangelista João, capítulo de número 3, versículo de número 36. João, capítulo 3, versículo 36. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelista João, capítulo 3, versículo de número 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, pois a ira de Deus, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus permanece sobre ele, ou seja, quem crê no Filho, crê no Pai. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, se a gente crê em Jesus Cristo, a gente crê em Deus. E o único que pode salvar é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode dar-lhe a vida eterna. João 3:36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida. Mas a ira de Deus permanece, ou seja, você vai ter a vida eterna se você crê em Jesus Cristo. A Bíblia é bem clara em dizer no livro de Atos dos Apóstolos, eu não me lembro a referência, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia também diz que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus Cristo é a vida, Ele é a vida eterna. Se você crê em Jesus Cristo, terá a vida eterna. Somente Jesus Cristo pode dar-lhe a vida eterna. A primeira coisa que você precisa saber é que a humanidade está em pecado. A segunda coisa é que existe o pecado causa divisão entre Deus e os homens. A terceira coisa é que Jesus Cristo pode te salvar e somente Jesus Cristo pode dar a vida eterna. Essa é a quarta coisa. A quinta coisa que você precisa saber, mediante a palavra do Senhor, mediante as Escrituras, é: você pode se tornar um filho de Deus. Sim, você pode se tornar um filho de Deus por adoção. Sim, por adoção você pode se tornar um filho de Deus. Você pode ser um filho de Deus, um filho muito amado de Deus. E isso se encontra no Evangelista João, no mesmo Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 12. Capítulo de número 1, versículo de número 12, do livro dos Apóstolos, do livro do São João. Evangelista João diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Louvado seja Deus. Você só é filho de Deus se você crer em Jesus Cristo e receber Jesus Cristo como seu único Senhor, o seu único Salvador. Isso não é o que eu estou falando, isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que está na Bíblia, isso é o que está nas Escrituras. Se você acredita o que está na Bíblia, se você acredita o que está nas Escrituras, você tem que ter a noção dessas 7 coisas que eu estou te falando. A quinta coisa que eu estou te falando é que você tem e pode se tornar um filho de Deus, se existe um se. Você só pode ser o filho de Deus, você só pode se tornar um filho de Deus através da palavra de Deus, em João capítulo 1, versículo 12, recebendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então se lhe será dado o poder de ser feitos filhos de Deus. Olha como diz a palavra: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome, ao que creem no seu nome, que creem no nome de Jesus Cristo, que creem que o nome de Jesus Cristo é soberano, que creem que o nome de Jesus Cristo é maior, creem que Jesus Cristo é superior a tudo e a todos, que Jesus Cristo é maior que tudo e maior que todos. Se você crê nisso e recebe Ele como seu Senhor e Salvador, você
tem o poder de se tornar um filho de Deus. E essa é a quinta coisa. A sexta coisa da qual você precisa saber, é: você pode ter a paz e ser feliz. Você pode ter paz e ser feliz. Muitas das vezes você pode ser uma pessoa que está angustiada, uma pessoa que está triste, que não encontra paz, só tem problema, e não encontra paz nenhum, e só fica triste aqui, fica triste ali, e não encontra solução, não encontra nada. Aí se afoga nas bebidas, se afoga no cigarro, se afoga nas drogas, achando que isso vai suprir as suas necessidades, mas não vai. Eu quero te apresentar Jesus Cristo de Nazaré, que da qual você não vai precisar mais de álcool, mais de cigarro, mais de drogas, não vai precisar mais se drogar, se bebedar, se fumar. Você não vai precisar mais de usar nada de entorpecente, não vai precisar de usar essas coisas paralelas. Nenhuma delas vai servir para nada, porque se você tiver Jesus Cristo, nada dessas coisas paralelas terá serventia alguma. E eu quero te apresentar Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único, e ele pode te dar a paz. João capítulo de número 14, louvado seja Deus, versículo de número 27. João capítulo de número 14, versículo de número 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-lo dou como o mundo dá, não perturbe o vosso coração e nem se aterrorize. Jesus Cristo deixou a paz para ele. É por isso que nós sempre saudamos com a paz do Senhor Jesus Cristo, porque a paz não é minha, a paz não é de ninguém, a paz é somente de Jesus Cristo de Nazaré, a paz é de Jesus Cristo de Nazaré. Então por isso eu vos entrego a paz de Jesus Cristo em nome do Senhor. A paz é de Cristo, então recebe a paz de Jesus Cristo. Você pode ter a paz eterna, você pode ser feliz sem precisar de entorpecentes, sem precisar do álcool, sem precisar das drogas, sem precisar desse mundo, sem precisar dessas coisas que te dão uma felicidade temporânea e depois de um lado só fica ressaca, só fica depressão, só fica angústia, só fica deprê. E com Jesus Cristo não existe deprê, com Jesus Cristo só existe felicidade do começo ao fim. Então Jesus pode te dar a paz. E a sétima e última coisa, para finalizarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo, sendo a primeira coisa que Jesus Cristo diz que você precisa saber sobre a verdade de Jesus Cristo, sobre a verdade que liberta, sobre a verdade que transforma, sobre a verdade que salva. A primeira coisa é que toda a humanidade já está em pecado, você já sabe disso. A segunda coisa é que o pecado faz separação entre Deus e os homens, você também já sabe disso. A terceira coisa é que Jesus Cristo é o único Senhor e o único Salvador, você também agora já sabe disso. E a quarta coisa, Jesus Cristo é o único que pode te dar a vida eterna, o único que pode te dar a paz. Louvado seja o nome do Senhor. A quinta coisa, você também sabe que Jesus Cristo pode te transformar em um filho de Deus. Até o momento você só é uma criatura porque Deus te criou, e você não passa de uma criatura de Deus mediante a Bíblia Sagrada. Mas se você receber Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você será além de uma criatura e se tornará um filho de Deus. E a sexta coisa é que você pode ser muito feliz, livre de toda angústia, de toda deprê, de toda escravidão do pecado. Você pode encontrar a paz que tanto procura em Jesus Cristo. E a sétima coisa, creio que você já sabe, mas eu preciso dizer, a sétima coisa que você precisa saber é que Deus ama você e muito. Deus ama você e muito. João capítulo de número 3, versículo de número 16. João capítulo de número 3, versículo de número 16. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus mandou o seu único Filho para que todo que crê em Jesus Cristo, o seu único Filho, não morra, não pereça, não vá para o inferno, não passe por sofrimento, não passe por angústia, mas tenha a vida eterna, que viva para sempre em paz, em bonança, juntamente com Jesus Cristo no céu eternamente. Só Jesus Cristo pode dar vida eterna. Deus te ama muito, o amor de Deus é tão grande que não tem nem como se expressar. O amor já não tem como se expressar, né? Camões tentou expressar o amor e não conseguiu, deu um tilt na mente dele lá, quase que fritou o cérebro tentando explicar o amor que arde sem doer, não sei o que lá mais. E só que a palavra do Senhor, ela já diz que Deus amou o mundo de tal maneira, já simplificou de tal maneira que não tem como explicar, não tem uma explicativa do tamanho da imensidão do amor de Deus por você, porque Ele mandou o seu único Filho, e Jesus Cristo veio por livre e espontânea vontade, porque não há maior que esse, para dar uma vida pela outra, para que o outro possa ser salvo. Então esse é o grandioso amor de Deus. Agora você já sabe as 7 coisas, são 7 coisas que você precisava saber, e agora
agora você já sabe dessas 7 coisas que você precisava saber. A primeira coisa é que toda a humanidade está mergulhada em pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. No segundo, o pecado faz separação entre Deus e os homens. Isaías capítulo 59, versículo 2. Jesus Cristo é o único Salvador e quer e pode te perdoar e te libertar do pecado. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Somente Jesus Cristo pode dar a vida eterna. João capítulo 3, versículo 36. E você pode se tornar um filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Você pode ter a paz que tanto procura, a felicidade que tanto procura. João capítulo 14, versículo 27. E Deus te ama muito. João capítulo 3, versículo 16. Essas são as 7 coisas que você precisava saber. Essas são as 7 coisas que você precisava saber. E agora você já sabe dessas 7 coisas. Então, agora que você já sabe dessas 7 coisas, o que você vai fazer? Qual ação que você vai fazer? Qual atitude que você vai tomar? Você já sabe dessas 7 coisas que precisava saber. Agora só depende de você. Agora tudo só depende de você. Eu já cumpri a minha missão. Eu já cumpri o meu fundamento. Eu já cumpri com aquilo que eu devia fazer, que é te mostrar a verdade em Jesus Cristo, porque conhecereis a verdade te libertará. E essas são as 7 verdades que podem te libertar do pecado, da angústia, da depressão, que pode te libertar de qualquer vício, que pode te libertar de doenças. Essas são as 7 verdades que pode te dar aquilo que você tanto procura, aquilo que você tanto almeja, que ainda não achou, aquilo que você ainda não achou e procura tanto. Eu quero te dizer que essas são as 7 verdades, essas são as 7 coisas que você precisava saber. Conhecereis a verdade te libertará, são essas 7 coisas, que é Jesus Cristo de Nazaré. Tudo resumido é o próprio Cristo, Filho de Deus. Deus abençoe a tua vida, até a próxima. Louvado seja Deus.